noite, sejam todos bem-vindos a mais um diálogo nessa noite de domingo. E para iniciar nosso diálogo, como de costume, convidamos a todos para a nossa prece de abertura, assim rogando a Deus o amparo necessário e mais esse momento de oportunidade de refletirmos sobre o Teu Evangelho, que as Tuas palavras, Senhor, possam nos esclarecer a mente e tocar o nosso coração, que muitas das vezes ainda permanece no caminho errado. Fique conosco, Deus, em mais esse momento de reflexão e obrigado pela oportunidade. Bom, boa noite. Para iniciar nosso diálogo, lembremos da frase de Jesus que ele diz que os sãos não precisam de médico. E assim a gente começa a nossa reflexão sabendo, da importância da doutrina e qual o real motivo de estarmos nós inseridos nela. Se Jesus é o médico por excelência das almas, por que nós estamos aqui na doutrina espírita? Porque provavelmente todos nós precisamos desse apoio médico. Muitas das vezes a nossa percepção ou a nossa ação ela se distorce. E começamos dentro da doutrina espírita, tentando decorar os textos, as 1000 perguntas do Livro dos Espíritos, estudar toda a série psicológica, e algumas das vezes nos esquecemos do real motivo que estamos inseridos na doutrina espírita, do real motivo da reencarnação, que é o progresso do eu. É a cura do eu. Então todo esse arsenal que a doutrina espírita nos traz é única e exclusivamente para nos auxiliar na caminhada terrestre. No livro Fonte Viva, capítulo 86, Emmanuel, para quem não acompanha ou não tem costume de realizar leituras dos textos de Emmanuel, vale muito a pena, pois são reflexões de grande valia, textos curtos, mas com um profundo ensinamento. E no item 86 do livro Fonte Viva, Emmanuel nos pergunta no título: Estás doente? Já nos convidando, ao título do diálogo de hoje. Emmanuel coloca: todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. É interessante quando Emmanuel coloca uma colocação como essa, pois nós já muitas das vezes sabemos o que é a cura real do ser. Na série psicológica, Joana de Ângeles nos traz inúmeras formas, inúmeros problemas que carregamos dentro da intimidade e as formas de solucionar. E Emmanuel coloca: são raros os que cogitam a cura real.
Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. A medicina do corpo não nos restaura integralmente. Vamos continuar. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. E aqui vem aonde a doutrina espírita mais tenta trabalhar conosco. Os males que procedem do coração. Vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo uma base sólida para que possamos refletir sobre eu e os males que ainda estão no meu coração, que ainda transitam na minha mente, que assaltam a minha mente, muitas das vezes despercebido, muitas das vezes ignorados e algumas outras vezes, com toda a nossa atenção, damos a vazão a esses sentimentos que muitas das vezes nos consomem. Emmanuel nos diz: a mente é a fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que te desejas. É no transcorrer da encarnação que a vida vem nos trazendo aquilo que desejas. Mas o que realmente nós desejamos? Aí que tá. Aí que tá. De que vale a medicação exterior, se prossegues triste, acrabunhado, insubmisso? O que vale de todo auxílio médico, se ainda na nossa intimidade nos sentimos tristes ou nos enganamos, dizendo que está tudo bem, dizendo que não foi nada, dizendo que eu superei, dizendo que eu perdoei. Mas nós não conseguimos esconder a verdade de nós. E essas ações da nossa intimidade vai se exteriorizando novamente na nossa carne, na nossa vida. Por isso que é importante, quando a gente lembra daquela frase, orai e vigiai. Orar sabemos, vigiar depende. Vigiar o vizinho, vigiar o outro, é vigiar nossos pensamentos, a nossa conduta moral. Por isso que Emmanuel coloca: de que vale toda essa medicação, toda essa medicina, se ainda na sua intimidade você está triste? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Quantas vezes vamos ver dentro da doutrina espírita, dentro das casas, pessoas se aproximando, pedindo o auxílio necessário para a cura de uma doença, para o amparo para uma dificuldade. E quantas coisas, quantos socorros nós vemos dentro da casa. E Emmanuel só coloca uma observação: mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou ao conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. E Emmanuel não está falando isso de outros, não. Emmanuel está dizendo isso para nós espíritas. Quantas vezes nós vamos para a casa espírita
E depois que começamos a melhorar, né, quando o nosso socorro é atendido, nós nos afastamos. Nós já esquecemos daquelas promessas que, se eu melhorar, vou fazer caridade. Quantas vezes ouvimos isso? Vou ajudar o próximo, vou ajudar o asilo, vou compreender meu irmão. E a partir do momento que algumas das vezes tenhamos as respostas, tenhamos a cura, esquecemos tudo daquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi nos orientado, tudo aquilo que nós nos comprometemos. E isso é mais grave, porque não é só agora que nós adoecemos, procuramos socorro e abandonamos. Porque quando nós vamos reencarnar, já temos toda a orientação necessária. Temos toda a orientação dos desafios que iremos ter durante a nossa encarnação. Mas quando estamos na carne, passamos a ignorar os propósitos que fomos convidados a estarmos aqui. E aí vamos à casa espírita solicitar novamente ou relembrar aquelas orientações que já trazemos dentro da nossa intimidade. E esse é o problema. Porque muitas das vezes nós sabemos e não queremos saber algumas coisas, ou ignoramos as leis de causa e efeito, e vamos acobertando, porque de um outro lado somos beneficiados momentaneamente pela carne ou pelo momento. Mas Felipe, né? A gente está falando da cura do eu, né? Só que como Emmanuel diz, a mente é fonte criadora, todas essas ações que nós vamos tomando no dia a dia, seja em sentimento, seja mentalmente, vai nos adoecendo ou vai nos curando. Nunca vai existir uma fórmula mágica. Sempre haverá o amparo, como um remédio. E quando a gente vai para as questões da alma, é ainda mais sério. Não é como um dipirona que a dor passa. Se nós estamos com dor na nossa alma, precisamos de algo a mais. Precisamos nos apegar a algo a mais. E por isso que Emmanuel diz que depois que são curados, voltamos aos mesmos abusos que nos conduziram àquela enfermidade. Talvez os abusos não é dessa encarnação, é de outra, e a enfermidade está aqui para agir. E conseguimos lograr com êxito a cura, e depois, inconscientemente, retornamos àquelas condutas antigas. Como regenerar a saúde? Emmanuel nos perguntando. Se perdes longas horas na posição de cólera ou do desânimo? Como tu queres ter saúde se passa todo o dia com cólera, com desânimo, com maledicência, com inveja? Como queremos regenerar a saúde mental e física? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem. Quando sabemos orientá-la em serviços de elevação, contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. Por que estamos no Brasil? Por que governador? Por que minha família? Por que no trabalho?
E isso vai nos desgastando emocionalmente, energeticamente, e vai abrindo canais para a doença. Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, ela vai falar exatamente esses pontos, desse desgaste energético, desse desgaste psicológico que nos leva ao desequilíbrio, dando abertura para agentes patogênicos. Emmanuel coloca: o desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade? Emmanuel sempre pega pesado, a gente sabe, né? Não passa a mão na cabeça, não. E o que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversações infrutíferas, extinguindo as tuas forças. Essa, Emmanuel, né? O que nós fazemos do nosso tempo de diálogo? Por que a gente faz essa colocação? Porque algumas vezes, né, vemos que quando as pessoas estão dentro da casa espírita, elas são todas boas. Mas não é julgando ninguém. É a gente observar nós. E fora do ambiente da casa espírita. Nas conversações entre amigos, nas conversações dentro do grupo de trabalho, falando do chefe, ou falando de outra área, a utilização do nosso tempo nas horas vagas. É isso que Emmanuel está nos fazendo refletir. Que essa maledicência, essa inutilidade, assim colocada por ele, extingue nossas forças. E nós nos percebemos. E nós não percebemos. Porque vira natural. A gente não observa. Estamos na roda de um amigo e alguém comenta alguma coisa e vamos lá e damos continuidade naquele assunto que talvez, se nós estivéssemos ouvindo, ficaríamos envergonhados de nós mesmos. Ou, nas horas vagas, vamos fazer algo de útil. O que é útil? Não é só útil para mim, mas para o próximo? Não, vou assistir televisão. Mas eu mereço, porque eu trabalho a semana inteira. E vamos nesse diálogo tentando nos enganar. Falando, mas eu estou muito cansado, porque eu trabalhei muito, porque eu mereço. E essa recorrência nos toma toda uma vida. Por isso que Emmanuel diz que nos extingue as forças. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar? Emmanuel dizendo, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonias com os homens. Emmanuel dizendo, nós procuramos milagres, mas não sabemos calar, não sabemos desculpar, não sabemos auxiliar, nem compreender, e não nos humilhar, assim como ele coloca, para os desígnios do céu. Então essa cura, que muitas das vezes nós buscamos, ela sempre vai começar no minuto de cada dia nosso. Na reflexão de cada dia nosso. No que nós estamos dispostos a sacrificar desses pontos que ele colocou para o equilíbrio maior. Não haverá nenhum gênio milagroso
que nos trará a cura como uma injeção. Porque a alma é só o Evangelho. E a sua vivência que nos equilibrará. Por mais que se apresentem socorristas da terra e do plano espiritual, em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Emmanuel coloca que nós somos suicidas indiretos. Porque pode ter os mais médicos da terra ou do plano espiritual em nosso favor. Porque nós drenamos a nossa própria energia. Como? Com essas ações que ele acabou de falar. E isso ele classifica como suicídio indireto. E vamos ver na obra de André Luiz, Nosso Lar, referente ao suicídio indireto. Sabemos, vemos a questão do suicídio direto, mas é muito grave essa colocação que Emmanuel nos coloca. Porque essas ações estão nos adoecendo, estão nos matando. Dentro das palavras de Emmanuel. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Preparar o coração para a grande mudança. Quando a doença vem, ela traz uma mensagem junto. Às vezes codificada. E aí vem todo esse esforço de reflexão, de meditação sobre a situação que estamos vivendo para o aprendizado daquele momento. Tem um familiar, por exemplo, diabético. Ela, a vida inteira, não ligou para controlar os seus hábitos alimentares. Até que a doença veio e hoje ela lhe convida a regular. Muitas das vezes acontece o mesmo conosco. A doença vem, só que não é tão óbvio. Por que estou com a doença específica? Sempre comi correto, sempre. E talvez aí venha a análise mais profunda na nossa intimidade, que só a doutrina espírita pode nos auxiliar, para nos preparar para a nova saúde. Desapega-te dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino. Muitas das vezes a nossa doença, o nosso desequilíbrio mental estão ligados aos bens transitórios que nos foram emprestados. Porque damos mais valor àquilo. Ao carro, à casa, ao status, ao curso da faculdade. E essa perda ou esse jogo que vivemos na nossa sociedade nos desequilibram. E Emmanuel só nos relembra que eles foram nos emprestados e são transitórios, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Então todo o processo de cura, todo o processo de reparação, ela deve estar em linha com a nossa consciência. E dentro da série psicológica, Joana de Ângeles vem nos trazer os passos que podemos seguir de reflexão, reparação, né? Dentro dos erros que cometemos aqui na nossa sociedade, para que não desequilibremos a consciência. E aonde está a lei de Deus? Nela. Emmanuel nos convida: foge à brutalidade,
Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela própria meditação. Não é só ir na casa espírita. Não é só ler os livros da doutrina espírita. É saber ter a sabedoria do estudo e a meditação. Para que como aquilo encaixa na minha intimidade, como aquilo me auxilia no dia a dia. Porque ler por ler, vamos ser bibliotecas ambulantes. Isso não irá nos auxiliar nos principais desafios. Porque senão a gente fica só para dar palpite para os outros. Alguém fala alguma coisa, porque no capítulo tal, da linha tal, e viramos teóricos. Teóricos do Evangelho. E o que a doutrina vem nos convidar é que sejamos a prática, sejamos a vida, sejamos o Evangelho vivo. Emmanuel nos convida a não manches o teu caminho, serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração. E permaneça convicto de que, se cultivas a oração de fé viva, em todos os seus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Então, estarmos agindo corretamente no bem, com a lealdade que nos ilumina o coração, com lealdade ao Evangelho, teremos o auxílio necessário para superar qualquer barreira. Mas quando nós formos calcular, sermos calculistas em eu vou lá porque eu vou me recuperar, eu vou lá porque eu vou fazer isso, vou fazer a caridade porque nós não estamos agindo conforme o nosso coração ou sendo leais aos princípios da doutrina. Devemos ser muito críticos conosco. Como estou agindo? E essa cura da intimidade, a cura do ser, ela vai ser, às vezes, toda uma encarnação. Vai ser todo um trabalho que começa aqui do nosso lado, dentro de casa. Do nosso lado, dentro do trabalho. No silêncio da nossa intimidade, observando a nossa existência e o que podemos fazer para nos melhorar. Essa cura leva tempo. Mas, como Jesus disse, que os sãos não precisam de remédio, nós, como enfermos da alma, estamos aqui, dentro da doutrina, que nos traz o bálsamo, que nos traz o amparo, que nos traz a direção. A partir do momento que aceitamos a condição de doentes, começamos a buscar a real cura. Quando ignoramos isso e achamos que estamos tudo bem, que sabemos tudo, que estamos aqui na Terra, por aleatoriedade. Não é porque eu preciso, porque sou espírito imperfeito. E aceitar isso nos auxilia muito a quebrar essas barreiras, a quebrar essas máscaras do ego que nos limitam o aperfeiçoamento e a busca da nossa intimidade. Como Joana, ela nos diz: é possível que uma criatura em processo degenerativo possa aparentar saúde, em face da ausência momentânea dos sintomas que lhe permitem o registro, a percepção do insucesso. Da mesma forma, podemos considerar que, escrava da mente,
a criatura transita do cárcere dos sofrimentos aos portões da liberdade, das doenças à saúde ou vice-versa. Apenas a nossa mente. Através da energia direcionada ao bem, à harmonia ou sob sintonias de conflitos e traumas. De relevantes significados são os conteúdos negativos do comportamento emocional. Isso é para nós. Geradores das disritmias energéticas que passam a desvitalizar os campos nos quais se movimentam, enfraquecendo-os e abrindo a sintonia com os micro-organismos degenerativos. Joana dizendo da nossa mente: a transição da doença e da saúde, a abertura do desgaste, pelo desgaste das nossas energias para micro-organismos degenerativos. A doença do corpo começa na alma. Entre os muitos fatores de destruição do desequilíbrio, anotemos o amor, a angústia, o rancor, o ódio. Ela depois, no próximo capítulo, ela descreve cada um deles. Que se convertem em gigantes da vida psicológica, com poderes destrutivos, insuspeitáveis. A mente desordenada, que cultiva paixões dissolventes, perde o rumo, passando as fixações neuróticas e somatizando-as. Infelizes que respondem pelo estado inarmônicos da psique, da emoção e do corpo. Então, assim, oremos a Deus para que tenhamos a força necessária para a busca em nossa intimidade de reequilibrar as nossas paixões, os nossos instintos que nos arrastam, muitas das vezes, para as doenças físicas, mentais, emocionais. E pedimos a Ti, Senhor, que nos dê a força para vencer, para entender o Teu Evangelho, guiando-nos no caminho do amor. Nos abençoe a semana, Deus, e nos auxilie nessa caminhada. Obrigado a todos pelos minutos da atenção de vocês e tenhamos todos uma ótima semana. Obrigado.